Sejam bem-vindos a mais um especial Informação. Hoje vamos olhar para um percurso de quase 12 anos de Jorge Faria como Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, um trajeto que se iniciou em 2013 e, na altura, uma vitória que até causou sensação, tendo em consideração o histórico recente naquela cidade, naquele concelho. Jorge Faria conseguiu inverter um registro de 52,52% obtido pelo PSD em 2009 para 41,96% a seu favor em 2013. Já em 2017 até conseguiu melhor com 45,43%, ou seja, aqui números que dão a entender que a população sempre esteve ao lado das propostas que o seu Executivo fez então questão de apresentar. Olhando para 2021, aqui um registro de 32,45%. Vamos, pois, olhar para este percurso naquela que foi uma saída antecipada da presidência, confirmada a 31 de janeiro último, por motivos pessoais. E vamos, e feita esta introdução, vamos então saudar o nosso convidado. Muito boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Já passaram, mais coisa menos coisa, 2 semanas desde a sua saída da presidência da Câmara Municipal do Entroncamento. Este período, permita-me utilizar esta expressão, já deu para se convencer a si próprio de que ser Presidente da Câmara já lá vai? É verdade, boa noite e também agradecer à Rádio Hertz por mais esta oportunidade de poder participar e, enfim, partilhar alguns comentários com todos os ouvintes da Rádio Hertz, e dizer que, sim, foi uma decisão ponderada, foi uma decisão tomada ponderada quer do ponto de vista pessoal, quer no pressuposto e na convicção que a equipa que sempre trabalhou comigo tinha condições, reforçada agora com o novo vereador, o professor José Liotte, tinha condições de governabilidade da Câmara até ao final do mandato, agora liderada pela nova Presidente Hilda Joaquim. E por isso não foi difícil convencer-me que já vai, porque, como digo, foi uma decisão ponderada e uma decisão que resulta de um trabalho, de um empenho muito forte em prol da cidade, em prol de um lema que foi sempre o nosso, que era uma cidade para as pessoas, e também saí com o dever de missão cumprida, ter dado o meu melhor, ter liderado uma equipa que deu sempre o melhor em prol das pessoas, em prol da cidade. E quando é assim, nós saímos de bem connosco e de consciência tranquila. É uma realidade diferente, obviamente. Eu há muitos anos que não tinha uma situação de tão pouca atividade, mas faz parte também da vida e destas evoluções também associadas à nossa idade. Sente falta desse dia-a-dia? Há algo de que sinta efetivamente falta desde que deixou funções? Repare, como disse, foram decisões ponderadas, obviamente e preparadas também, e obviamente que há um conjunto de intervenções, mas eu saí claramente que não saí para ficar por detrás a procurar influenciar. Obviamente estou perfeitamente disponível para, se os meus colegas de executivo, se a senhora Presidente, se os vereadores quiserem trocar algumas impressões comigo, estou perfeitamente disponível, e eles sabem isso. Não tenho a pretensão de procurar continuar a influenciar ou participar nas decisões. As decisões agora são tomadas pelo aquele executivo, presidido pela Hilda Joaquim, que tem todas as competências, e eu, como cidadão, vou observando e é nessa condição que me vou colocando. Olhando para aquilo que foi, ou para aquela que foi efetivamente esta sua decisão, evocou motivos pessoais e já aqui deu a entender e deixou bem claro que foi uma decisão ponderada, mas, por exemplo, há um ano, se lhe dissessem que iria sair em janeiro de 2025, ficaria surpreendido? Não, porque foi um percurso...
repare, eu também saí quando ponderei tomar esta decisão, foi também para poder dar espaço à senhora Vice-Presidente numa eventual candidatura numas próximas eleições. Mas isso era uma parte da minha decisão. A minha decisão era, de facto, que entendia chegado à altura algum cansaço também em termos do dia-a-dia, que eu também sentia que podia não estar nas melhores condições para, como sempre fiz, porque eu não sei estar nas coisas públicas ou privadas sem estar ao máximo. Eu podia, por exemplo, manter-me até ao final do mandato numa situação de menor empenho. Enfim, com uma agenda mais ligeira, mais aligeirada, mas eu sabia que eu não ia ser capaz de fazer isso, que a minha forma de estar na vida não é assim, e até ao último dia eu estaria sempre ao máximo de empenho. E nesse máximo de empenho eu também ponderei algumas situações da minha vida privada e que até a possibilidade de, ao fim de alguns anos, poder retomar ou fazer alguns projetos pessoais, portanto, essa foi uma decisão que em janeiro do ano passado eu já pensava nela, devo dizer. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: falou desse empenho até ao último dia. Precisamente, como é que foi o seu último dia? Normal? Não pode ter sido, pelo menos no seu interior havia aquela certeza de que era o último dia. Houve alguma mensagem especial para quem consigo trabalhou durante todos estes anos? Sabe, eu acho que as mensagens transmitem-se ao longo dos anos com a nossa liderança, com o nosso empenho. Repare, fui alvo de um pequeno jantar das pessoas mais próximas, muito simpático, e até acho que foi a forma mais simpática que tiveram de o fazer, e que foi muito agradável. Também tentei ir passando os assuntos mais importantes e aqueles que estavam mais na minha mão, digamos assim, mas desempenhei algum conjunto de tarefas ainda até o último dia. Repare, como não tive muito tempo de arrumar o gabinete, filo à noite e recordo-me que às 10h30 ainda mandei um mail de um assunto que era importante eu também dar esse pontapé de saída, e portanto foi um último dia já com alguma nostalgia, penso que minha e também das pessoas mais próximas, obviamente, porque ainda bem que é assim. Nós, quando estamos num local, como eu tive 11 anos e 4 meses, vamos desenvolvendo um conjunto de relações afetivas e emocionais que eu diria que eu não estaria a ser sincero se dissesse que não me custou nada, que foi fechar a porta. Não é verdade. Foi fechar um capítulo da minha vida, mas essa minha vida continua, e as relações que foram desenvolvidas em termos pessoais e as interações que desenvolvi mesmo com profissionais mantêm-se e continuam a ser muito importantes para mim. E, portanto, esse último dia foi um dia em que, de facto, fui sentindo essa nostalgia, mas quando nós tomamos decisões que são ponderadas, nós vamos também criando já essa estrutura de fazer face. Repara, por exemplo, eu quando aceitei o desafio de ser candidato à Câmara Municipal em 2013, ou até no final de 2012, eu nesse período de tempo, até às eleições de outubro, fui-me preparando, fui estudando os dossiês, fui estudando as temáticas principais, de maneira que eu, quando cheguei ao primeiro, por isso foi possível, em pouco tempo, nós desenvolvemos um conjunto de processos e de candidaturas, que estava no final um quadro de financiamento, que tiveram sucesso justamente porque, quando aceitei esse desafio, ao mesmo tempo que estávamos a tentar desenvolver os processos da visibilidade, campanha, etc., eu ia estudando e estruturando um conjunto de intervenções para poder ter eficácia logo que assumisse funções. Aqui foi um bocado semelhante, ao contrário. A partir do momento em que há uma decisão que eu tomo de sair, e que a primeira pessoa, devo dizer, com quem partilhei essa possibilidade, foi com a senhora Vice-Presidente, e foi também ela dizer-me que
teria condições para manter o barco, digamos assim. A partir daí eu também fui começando a estruturar a forma de ir saindo e, portanto, não é fácil, porque vão-se criando raízes, relações, mas faz parte da vida nós sairmos de algumas funções, de deixar algumas responsabilidades, porventura assumir outras, mas faz parte da vida. O que é que ganha o entroncamento com Hilda Joaquim como Presidente? Sabe, eu acho que a nova Presidente Hilda Joaquim é uma pessoa que, vamos lá ver, eu posso ser suspeito, porque sou, além de ter tido o privilégio de ela trabalhar comigo nestes 11 anos e 4 meses, eu sou amigo dela há muitos anos. E também já era amigo dos pais e, portanto, houve uma altura até que o restaurante que o pai tinha era quase a minha cantina, digamos assim. Mas, portanto, temos uma relação de amizade muito próxima com ela, com o marido, com as filhas, e, portanto, sou suspeito. Mas é uma pessoa perfeitamente capaz para dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido, muito do qual ela também teve uma participação, e só tenho pena que não tenha sido ela a pessoa escolhida pelo Partido Socialista para ser a candidata às próximas eleições, porque acho que teria o perfil e as competências para dar continuidade ao nosso trabalho. Para mim também aqui abrir um parênteses, já vamos olhar para este percurso com mais detalhe, por assim dizer, mas quem teve a oportunidade de assistir às recentes reuniões da Câmara Municipal do entroncamento, são situações, efetivamente, que não deveriam acontecer, situações que podem provocar algum desgaste. Foi isso mesmo que também aconteceu? Sentiu-se desgastado com aquela constante troca de argumentos nas reuniões de Câmara? Repare, troca de argumentos aqui para ser simpático. Sim, eu acho que esse adjetivo é importante para ser simpático, porque quando há troca de argumentos para se encontrar soluções para problemas, e neste caso para a melhoria da nossa vida, da vida da nossa cidade, eu acho que todos os argumentos são válidos e é bom que isso aconteça. O que aconteceu, sobretudo neste último mandato, eu posso ser suspeito, mas tenho direito à minha opinião, é que, infelizmente, a oposição que está presente no Executivo Municipal é muito fraca. Não conhece os dossiês, não faz trabalho de casa e não tem, algumas das pessoas têm mesmo, há muita falta de estrutura democrática e de cidadania. E por isso vão recorrendo a um conjunto de intervenções que são perfeitamente ofensivas, desgastantes para quem tem de facto, para quem está de facto empenhado, como era o nosso caso, o meu caso e a minha equipa, estávamos empenhados em trabalhar, dar o máximo para a cidade. E isso, não lhe vou dizer, foi também um fator desgastante, porque há alturas na vida, se calhar, que nós já não temos muita disponibilidade para estar em determinados locais em que constantemente estamos a ser alvos de ofensas, de atitudes que pretendem denegrir o nosso trabalho e de situações, e muitas vezes até com argumentos falsos, tentando pôr em causa o nosso bom nome, a nossa, e repare, eu falo para mim, eu trabalho há 48 anos, quase há 50 anos, e felizmente, por onde passei, sempre fui tido como uma pessoa altamente responsável, empenhado na defesa das instituições e das pessoas que trabalhavam e nunca tive qualquer situação que pudesse apontar sequer a hipótese de eu ter usado dinheiros que não fossem meus para meu proveito. E estar a ouvir indivíduos que constantemente estão a insinuar a existência de práticas de corrupção, de insinuar ofensas, confesso que é desgastante e confesso que outras pessoas poderão achar que isso no dia-a-dia não é relevante. No meu caso, entendo que é muito relevante e, como digo, não tenho já muitas, se calhar já não tenho idade, se calhar também ganhei um certo estatuto enquanto pessoa para não ter disponibilidade para ter que estar constantemente a ouvir esse tipo de pessoas. Porque, repito, são pessoas com muito má preparação, não conhecem os dossiês, não os trabalham e se recorrem
normalmente à ofensa, à gritaria, para se tentar fazer ouvir. De que forma o presidente Jorge Faria, de 2013, teria lidado com este conjunto de situações? É uma boa questão, mas sabe, não tem a ver por ser 2013 ou 2023, ou 24, ou 25, porque com essas situações nunca é fácil lidar. Olha, eu devo dizer, já o disse várias vezes, eu tive num dos mandatos um vereador relativamente jovem, na oposição, que era uma pessoa aguerrida, do PSD, que era uma pessoa aguerrida, mas tinha duas, e às vezes tínhamos algumas discussões acesas, mas tinha dois grandes méritos. Era uma pessoa que estudava os dossiês e era uma pessoa que tinha noção institucional quando era importante para tomar decisões de consenso para a instituição, ele estava sempre presente. E não deixava de ser uma pessoa aguerrida na oposição. Isso não aconteceu no último mandato. Permita-me então recuar estes quase 12 anos, o entroncamento. Quem o viu há 12 anos, quem o vê hoje, qual a obra mais significativa que considera que fica à vista de todos? Sabe, não é fácil porque eu posso identificar uma ou outra obra nas quais tenho grande prazer naquilo que foi feito. Posso falar, por exemplo, mas sobretudo posso falar numa estratégia que teve sempre presente, foi a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a recuperação daquilo que é a nossa identidade enquanto comunidade. Ou seja, a recuperação da ideia em torno da ferrovia. E por isso, a reabilitação dos bairros ferroviários, por exemplo, ou a abertura do museu, que faz este ano 10 anos que abriu, felizmente, que é hoje um dos melhores equipamentos da Europa nesta área, e não sou eu que digo, são os vários visitantes, são alguns prémios que já foi distinguido, são de facto intervenções que não só, repare, os bairros ferroviários estavam completamente estavam abandonados, estavam em fase avançada de deterioração. Houve no passado até projetos para os demolir na sua totalidade e nós conseguimos inverter, reabilitá-los. Não é só a questão da questão física de reabilitar as casas, é sobretudo a reabilitação da identidade que aquilo traz à nossa cidade. Nós hoje somos, digamos assim, uma cidade com mais identidade. Isso deve-se também muito ao nosso trabalho. Somos uma cidade com mais inclusão. Isso deve-se ao nosso trabalho. Somos uma cidade mais preocupada com as questões ambientais. Sei lá, as questões ambientais passa pelas ciclovias, passa pelas frotas. Repare, fomos das primeiras cidades a ter frota de serviços públicos elétrica, fomos a primeiro concelho a substituir na totalidade a iluminação pública por LEDs, fomos talvez dos primeiros concelhos também a colocar painéis fotovoltaicos de produção de energia limpa nos edifícios da Câmara, fomos também a melhorar a eficiência energética ao nível dos consumos e da qualidade das piscinas, dos parques esportivos, etc. Ou seja, também numa preocupação ambiental, que foi uma preocupação forte. Repare, nós tínhamos o Cineteatro, era um ícone da nossa cidade, em que estava fechado há alguns anos. Seria muito mais fácil para nós, se calhar, arranjar um terreno à parte e fazer um edifício novo. Mas nós optámos por reabilitar aquele edifício. Penso que foi uma excelente reabilitação. Acho que até do ponto de vista arquitetónico é um espaço que está a ter muita utilidade para a cidade, mas sobretudo nós fizemos uma obra que foi de encontro àquilo que era reforçamos a identidade da cidade. Esse é um outro aspecto que também nos dá, por exemplo, a falar nessa área da cultura. Nós hoje, no entroncamento, temos um conjunto de ofertas, temos um conjunto de espaços que não tínhamos há 12 anos. Há 12 anos o único espaço cultural que tínhamos na cidade era uma parte do pavilhão municipal, que quando era usada essa parte para algum espetáculo cultural, não podia ser usado para
a atividades esportivas. E hoje nós temos não só o cineteatro, reabilitamos o Centro Cultural para a área cultural, o museu, está em vias de começar a obra da nova biblioteca também com uma área cultural. Temos várias ofertas que, de facto, também penso que dignificam muito o nosso trabalho e que a mim pessoalmente me orgulha muito. Permita-me, agora estava a lembrar-me que das primeiras entrevistas que aqui tivemos a oportunidade de lhe fazer nos estúdios, recordo-me que tinham o objetivo de combater o estigma que na altura classificava o entroncamento como apenas aquela cidade dormitório. Esse estigma conseguiu ultrapassar esse estigma. Hoje o entroncamento é muito mais do que isso. Porque repare, e também mais uma outra área, olha, por exemplo, nós hoje, de forma quase sem muita gente se aperceber disso, nós conseguimos que a zona industrial, que tinha muitos lotes vagos, ficasse completamente ocupada com novas empresas, umas empresas com 20 pessoas, outras com 30, outras com 15, mas ficar completamente ocupada com novas empresas. Negociámos com as Infraestruturas de Portugal novo parque empresarial com 20 hectares e que no meu último dia fizemos a escritura dos 2 últimos lotes desse parque empresarial, que já está neste momento 50% ocupado, mais até com obras que já vão começar mais umas quantas rapidamente. Tudo isso são mesmo em termos de algumas áreas comerciais e de distribuição, são criadoras de emprego, ou também os investimentos que foram sendo feitos na área da ferrovia e que estão em vias de serem concretizados, têm gerado algumas centenas de postos de trabalho que vão permitir a fixação ou das pessoas que lá viviam ou de novas pessoas. Nós temos também neste momento este fenómeno, que não é só do entroncamento, embora o entroncamento pela sua facilidade de mobilidade teve maior intensidade, que foi a captação de imigrantes e que nós, Câmara Municipal, sempre acolhemos de braços abertos e criamos condições de integração. Temos várias iniciativas que permitiram, de facto, porque isto não há milagres. As pessoas vêm, mas se não são bem tratadas, ou se não têm emprego, ou se não têm casa, vão-se embora ou ficam em más condições. E nós também procuramos sempre enquadrar essas pessoas por uma razão simples. Essas pessoas vinham para a nossa região, neste caso para a nossa cidade, porque entendiam que aí conseguiam melhorar as suas condições de vida e também as empresas, as estruturas comerciais, as casas que estavam por ocupar, eram razões importantes para que essas pessoas viessem. E, portanto, hoje penso que é uma cidade mais urbana, mais cosmopolita. De alguma forma, algumas dessas pessoas que vieram estão a fazer o retorno para Lisboa, em termos de trabalho, mas gradualmente muitas dessas pessoas vão ficando na região porque ou encontram trabalho em Entroncamento, ou em Tomar, ou em Torres Novas, porque nós temos nesta região aqui em que nós estamos inseridos, temos essa particularidade. Vir do Entroncamento a Tomar de comboio ou de carro é fácil, ou a Torres Novas, ou à Barquinha, e portanto é fácil para quem trabalha no Entroncamento viver na Barquinha, ou vice-versa, ou em Torres Novas, e esta grande mobilidade que nós temos, e que muitas vezes que também são fatores que têm sido importantes para captar novos investimentos, a nossa centralidade e a nossa mobilidade. Repare, o parque empresarial, o novo parque empresarial que nós criamos e que está hoje completamente esgotado em termos de novas empresas, algumas ainda em projeto, é certo, mas foi também construído um ramal ferroviário que vai permitir que tem lá já instalado um novo terminal logístico de ferro rodoviário e que também com a conclusão da ligação da zona industrial à A23 e à zona industrial dos Reais, que é um projeto das infraestruturas em colaboração com a Câmara do Entroncamento e de Torres Novas, ficará concluído agora em março, vai
facilitar muito a ligação rodoviária e ferroviária a partir do entroncamento. Ou seja, é mais um reforço para a capacidade de captação local de mercadorias para depois daqui saírem de comboio. E saem de comboio para Leixões, para Sines, para a Figueira, para os principais portos do país, usando um transporte que é mais limpo, que é menos poluidor e também mais barato. Olhe, por exemplo, as tarifas que são cobradas em termos de transporte internacional pela MSC não distinguem se o contentor é levantado em Sines ou é levantado no entroncamento. E, portanto, é um fator competitivo para toda a região. E isso penso que são contributos que também nós damos para que toda a nossa região seja cada vez mais considerada um local não só de passagem, mas um local de fixação e de vida. Permita-me colocar-lhe agora este cenário. Estamos aqui para falar em factos, como é óbvio. Fica na história como o Presidente de Câmara do Entroncamento que conseguiu desbloquear um processo que se arrastava há muitos anos, que é uma nova esquadra para a Polícia de Segurança Pública, novas condições, não só para os agentes propriamente ditos, mas também para que a população possa aceder, noutro tipo de condições, a essas instalações. Mas, curiosamente, a imagem que fica, e já lá vamos falar dos primeiros números, mas a imagem que fica desta última eleição é que terá aqui havido essa influência da percepção de insegurança nos números com que foi eleito agora em 2021. É aqui um contrassenso. O Presidente que resolve este problema da esquadra, se calhar acaba por ser aqui, ou ver a sua imagem associada a esta questão da insegurança no concelho. Que leitura é que faz disto? Cristiano, se me permite, eu aí, saindo um pouco da questão concelhia, essa é uma questão que deve ser analisada num espectro mais amplo. É que nós vivemos tempos muito conturbados, de grande incerteza, tempos muito difíceis, e algumas das questões têm muito a ver, de facto, também com a segurança. Mas também tem muito a ver com a propagação de um conjunto de mensagens através das redes sociais, e hoje começa a ser claro, os vários especialistas vão falando nisso, na pouca capacidade de controle democrático dessas redes sociais e na facilidade com que algumas pessoas podem fazer uso malicioso das mesmas redes sociais. E é verdade, porque o entroncamento hoje é uma terra completamente segura. Tem alguns incidentes, naturalmente, porque é uma terra urbana com crescimento acentuado. Repare, nós temos hoje uma população significativa de pessoas imigrantes, alterou a geografia humana, vê-se muitas pessoas de cor na rua, vê-se pessoas com formas de vestir diferentes, etc., mas são pessoas que estão à procura da sua vida, a fazer o seu trabalho. No meio disto tudo haverá uma pessoa ou outra que também provoca desacatos, como qualquer outra situação, mas apesar desse crescimento e dessa pressão urbana, nós não temos incidentes de insegurança que justifiquem algumas das mensagens que são transmitidas nas redes sociais. E vou-lhe dar um exemplo. Nós, em 2013, tínhamos o bairro Frederico Risch, que é vulgarmente conhecido pelo bairro dos ciganos. As pessoas podem não se lembrar já, porque às vezes as memórias são curtas, mas nessa altura não se podia entrar dentro do bairro Frederico Risch. Era um espaço reservado, controlado por algumas famílias de etnia que entre si disputavam de forma violenta o espaço, e nós resolvemos esse problema, demolimos um conjunto, demolimos mais de 20% das casas do bairro Frederico Risch, intervimos em termos de integração aos vários níveis, físico, fizemos passar uma ciclovia por lá, reabilitámos uma série de áreas, ao nível da integração nas escolas. Hoje nós não temos problemas nas escolas com os miúdos de etnia, tínhamos inúmeros problemas há 12 anos, e estamos até a construir novas habitações para alojar essas pessoas em casas condignas. Mas isto para dizer que o exemplo da esquadra é um excelente exemplo. O nosso problema ali
não é insegurança, é a falta de efetivos para que as pessoas, da PSP, para que as pessoas possam ver mais efetivos na rua. E depois há a manipulação. Eu devo dizer que nas últimas eleições autárquicas ocorreram um conjunto de incidentes chamados de insegurança, que foram provocados por algumas pessoas, porque após as eleições esses incidentes acabaram de imediato. Se calhar essas pessoas só tinham interesse em criar uma percepção e conseguiram, de insegurança, para que levassem as pessoas, para apelar aos medos das pessoas, para que as pessoas votassem neste ou naquele sentido. E como nós temos, e esse é um problema que o entroncamento existe no entroncamento, existirá em Tomar, existe na sociedade portuguesa, para o qual nós devemos refletir e procurar dar alguns contributos, que é, há cada vez um menor índice de participação das pessoas, as pessoas estão-se perfeitamente a retirar dos processos de participação e só participam, entre aspas, pensam elas, através do Facebook, e em 99% é apenas para dizer mal disto ou daquilo. É muito raro ver-se numa mensagem no Facebook a dizer assim: olha, Rádio Hertz, sou os parabéns porque vocês fizeram uma reportagem objetiva, muito esclarecedora, que ajudou para o conhecimento da população. É mais fácil que as pessoas digam mal da Rádio Hertz, ou do Jorge Faria, ou do Jorge Manel, ou seja de quem for. E, portanto, esse déficit de participação tem-se vindo a acentuar e se calhar deveríamos repensar a forma. Por exemplo, eu acho que alguns, e nós não fizemos, porque não houve essa, enfim, não tivemos não tivemos essa reflexão, mas eu sou claramente de acordo em que se limite, por exemplo, o uso de telemóveis nas escolas até determinada idade. Porque isso não é só questão de uso do telemóvel, é darmos um contributo para tentar melhorar a forma como os jovens vão crescendo. Porque senão estes jovens vão crescer ainda com uma contradição, que é, aparentemente participam mais, porque estão sempre a mandar mensagens e a receber mensagens, mas de facto estão cada vez mais a participar menos na sua comunidade e isso é mau para as democracias. É mau para os funcionamentos das sociedades democráticas como nós as conhecemos e obviamente que achamos que devem funcionar assim. E, portanto, aqui essa percepção de insegurança, eu penso que tem muito a ver com até a própria exploração que tem sido feita no nosso país nos últimos tempos dos medos das pessoas e que tem a ver com a sua menor capacidade de diferenciar aquilo que é importante ou não é importante e muitas vezes aquilo que é verdadeiro ou que não é verdadeiro. E aconteceu isso no entroncamento, mas nós temos vindo a trabalhar e o exemplo da Esquadra, como as câmaras de vídeo, o projeto das videovigilância que está em fase também de ser, estamos só à espera da autorização da tutela, são formas também de nós irmos melhorando as infraestruturas de segurança da cidade, embora pense que nós não temos grandes preocupações de segurança, a não ser em algumas áreas do Facebook ou de outras redes sociais. Pronto, todas essas considerações que nos agora transmitiu levam-me a outra questão. E falando dos números que obteve nas eleições a que concorreu, sente-se mais reconhecido com estes números de 2021, tendo em consideração essa manipulação da opinião pública de que fala, ou efetivamente aqueles números de 2013, 2017 são por si reveladores da confiança que as pessoas tiveram na sua candidatura? Repare, as pessoas votam e são soberanas, o voto é soberano. Eu com isto não estou a dizer que há votos melhores ou há votos piores. Estou a dizer é que se calhar que nós nas últimas eleições assistimos a um fenómeno que não foi só local, um fenómeno nacional, que foi as pessoas votarem contra. Não foi as pessoas votarem a favor do projeto A ou do projeto B ou do partido A
ou do partido B, foi votar em contra, tem todo o direito. Agora, o que eu acho que é mau é que votam contra sem saber contra o quê. Se calhar até votam, muitas dessas pessoas, muitas vezes até votam contra elas próprias. Porque o problema é que não se dão ao trabalho. São pessoas que têm níveis de participação de cidadania muito baixos, nunca o tiveram, não têm, não desenvolvem nenhum esforço para ter essa intervenção e só votam contra para criticar quem faz. E obviamente que esse foi, como sabemos, e está a ser muito explorado na sociedade portuguesa, que é esse medo, esse desconhecimento dos funcionamentos das regras de viver em sociedade, porque há pessoas que acham que só têm direitos e não têm deveres. E não, repare, nós conseguimos alterar substancialmente a forma de relacionamento da comunidade da etnia cigana com o resto da cidade, justamente com um princípio básico. Há direitos e há deveres. E nós temos os dois e temos que ter, independente da pessoa ser alta, baixa ou magra, tem direitos e tem deveres. E neste momento eu penso que essa reflexão é importante, porque nós estamos a assistir na sociedade portuguesa a pessoas que querem participar, a quem eu, se me permitem o apelo, digam: sim senhora, participem, mas tentem fazê-lo, procurem conhecer, procurem participar, procurem intervir para darem contributos positivos. Porque dar contributos negativos é a coisa mais simples. A gente ser mal é a coisa mais simples. O mais difícil é fazer propostas e, sobretudo, fazer propostas de acordo com aquilo que é uma realidade concreta e depois executá-las. Porque eu sou capaz de ter soluções para a paz na guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. Sou capaz de ter soluções para o mundo inteiro. Mas isso sou eu a querer. Mas depois, quando fomos ver em concreto, as minhas soluções, se calhar, não têm qualquer sentido, porque não conheço os problemas, não participo nessas realidades. E, portanto, é isso que acontece um bocado. Nós estamos hoje perante uma vida em sociedade que há muita gente que acha que só sente-se no direito de ofender, de dizer mal e nunca de dar sugestões, de dar contributos, de dar reflexões para que todos em conjunto possamos ter melhor vida e possamos todos nós construir uma vida melhor para todos. Eu acredito que um dos maiores lamentos da gestão do Presidente, enquanto Presidente Jorge Faria, tenha sido o facto do entroncamento não ter aqui apanhado o comboio, permita-me a expressão, das habitações a custos acessíveis. Acredita que a maior parte da população já percebeu aquilo que está em causa? Pois, não sei, porque apesar do nosso esforço de comunicação, de nós falarmos nisso a miúdo, há muita gente, por vezes, que ainda fica surpreendida quando se fala sobre isso. Porque lá está, é outra realidade que me dá uma forma, me preocupa enquanto cidadão, é que as pessoas se afastem daquilo que são. E nessa matéria devo dizer que isso, se calhar, tem a ver com os modelos societários, tem a ver com a nossa educação. A Europa, por exemplo, as comunidades participam mais, são mais intervêm mais na vida cívica do que em Portugal. Em Portugal temos uma característica que é, sobretudo, as novas igrejas, e hoje há muitas igrejas novas, levam, e têm esse papel positivo, para além das questões das crenças religiosas, cada um tem a sua, obviamente, mas tem esse papel positivo, é que são normalmente agregadores de dinâmicas que permitem ou que levam a que as pessoas participem na sua área de interesse e de intervenção. E nós temos essa característica que é um pouco que não sei como é que nós podemos dar volta a isso, com a educação, com certeza, com outras intervenções, que é levar a que as pessoas participem mais na vida cívica. Obviamente que esse projeto em concreto, repare, é um projeto em que nós tínhamos um financiamento a 100%. Temos falta de habitação porque as rendas dispararam,
que é uma coisa, enfim, 3 vezes mais o que eram há 4 anos. O preço das casas, etc. E nós, enquanto entidade pública, podemos ter um instrumento público de intervenção numa política de habitação, e a oposição apenas para evitar que se faça, não aceitar, porque podia ter havido algum argumento, mas repare, se é ideológico, se nós pensarmos que os países mais liberais da Europa têm, por exemplo, a Holanda, tem percentagens de oferta de habitação pública na ordem dos 60% ou 70%. Portanto, não é aqui uma questão de ideologia, porque isso está subentendido nas sociedades modernas que os poderes públicos devem fazer um esforço para proporcionar a habitação às populações que têm essa necessidade. Ora, se nós tínhamos um financiamento e tivemos essa capacidade de ser dos primeiros a criar projetos, a criar dinâmicas para poder beneficiar desse financiamento. Depois, ser reprovado. Ainda por cima, havia um argumento inicialmente que eu não podia garantir que aquelas casas eram para pessoas do entroncamento. Que eu, sinceramente, não sei o que é isso, porque o entroncamento é uma terra de chegada. 90% da população do entroncamento não nasceu lá, ou pelo menos as pessoas mais velhas, vieram de fora. Vinham da Beira da Baixa, vinham do leste, vinham do norte, ao longo da linha do caminho de ferro. Hoje a diferença é que vem da zona de Lisboa, ou vem do Brasil, ou vem de Angola, e em vez de falar em alentejano, tem uma cor escura, tem isto e tem aquilo, mas são pessoas que vieram de fora à procura de melhor vida. E, portanto, mas mesmo quando nós criámos condições em que conseguimos com o IRU que 50% das casas eram para pessoas residentes ou que trabalhassem no entroncamento, continuarem a dizer que não, o que é que nós devemos de pensar relativamente a isto? São pessoas sem visão. São pessoas que não têm noção daquilo que é desenvolver uma cidade. São pessoas que não têm qualquer perspectiva daquilo que estão a fazer. Por isso é que eu disse há pouco, tivemos uma oposição, é a minha opinião, que não conhece os dossiês, não tem visão para a cidade, não tem estrutura para desempenharem as funções para as quais forem eleitos. Mas tem toda a legitimidade, isso sem dúvida. Outro dos cavalos de batalha teve a ver com a requalificação da estação da CP. É caso para dizer que fica desalentado com o facto de sucessivos governos não terem prestado a devida atenção. Olha, isso sim, isso tem toda a razão, porque é de facto o grande dossiê que eu acho que não há razões para não se ter concretizado, mas é um dossiê que não depende em nada, ou depende pouco, depende só da nossa iniciativa. Porque se tivesse dependido da nossa concretização, teria sido feita. Porque nós conseguiríamos, com certeza, arranjar meios, recursos para fazer face a essa obra. O problema é que não depende de nós, e aí eu sinto que mais algumas lideranças, menos outras, que há muito uma ideia em algumas áreas da administração central ou das entidades públicas nacionais, nomeadamente empresas públicas, em que Lisboa e o Porto e o resto é paisagem. Isso é uma percepção que eu fui cultivando cada vez mais ao longo destes anos, que é, aliás, basta ver, olha, por exemplo, na questão da segurança e na questão dos efetivos da PSP. Eu há muitos anos que tenho observações para sempre que se o Sr. Comandante Distrital me ia apresentar o novo comando da esquadra, que eu convivi com talvez 7 ou 8 comissários, porque tenho também levado a rotação, eu lançava-lhe sempre um desafio, e o atual Comandante Distrital eu sei que tem dado seguimento a esse desafio, que é, nós não queremos maior número de polícias, só queremos ter aqui o mesmo número de um rácio por 1000 habitantes de polícias que têm as zonas metropolitanas de Lisboa ou do Porto. Não queremos mais. E até lhe digo, até aceitamos menos. Não aceitamos é os números que temos. Porque até isso nós fomos ver que o rácio dos agentes que estão em Lisboa, por exemplo, relativamente à população, mesmo considerando a população que diariamente
se dirige a Lisboa, aquela que é flutuante, para trabalhar aí, de certeza absoluta que Lisboa tem, ao Porto, não estou a discriminar aqui, aquelas têm muito mais, um maior rácio de agentes por 1000 habitantes ou por 10.000 habitantes do que tem o entroncamento ou do que tem Comarca, por exemplo. Isso é um exemplo de que nós continuamos a ser um país muito com áreas como de interior e áreas de centralidade, e que os poderes públicos... Repare, nós continuamos a discutir uma coisa que está na Constituição, que é a criação de regiões. Mas continuamos numa discussão estéril, que não tem tido qualquer resultado, e o que temos assistido... Repare, nós não temos no nosso país, tirando os Açores, que é uma realidade diferente, não temos no nosso país praticamente serviços públicos centralizados ao nível de topo, ao nível da administração de topo. Eu, já em várias reuniões, lancei o repto, porque não a estrutura de comandos militar não estar em Tancos ou em Santa Margarida. Não estou a dizer no entroncamento, mas porque não, por exemplo, o Estado-Maior do Exército não estar as estruturas de funcionamento não estarem sediadas aqui na nossa região, sendo que na nossa região concentra um conjunto de estruturas militares que é relevante. E podíamos ir por aí até as estruturas da agricultura, com as quais o entroncamento não tem muito a ver, ou da ferrovia. Por exemplo, houve aqui alguma alteração nesse sentido, mas houve uma altura que eu pedi uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro das Infraestruturas da altura, no caso o Dr. Pedro Nuno Santos, e perguntei-lhe, então, mas o entroncamento já não conta para a ferrovia? Porque, de facto, eu só assistia que havia um conjunto de concentrações, neste caso no Porto, e felizmente conseguiu-se alterar isso, e hoje nós temos oficinas da CP no entroncamento, muito dinâmicas, com muito trabalho, estão a recrutar pessoas. Por exemplo, reabriram uma cantina que teve fechada há 12 anos para fornecer alimentação aos trabalhadores, e hoje nós vamos visitar as oficinas da CP de agosto, porque vê-se pessoas a trabalhar em comboios, e houve uma altura que aquilo estava tudo parado. E, portanto, isso é só para lhe dizer que, de facto, a estação, e voltando à sua questão, é, de facto, uma obra que eu gostaria de ter sido feita, e tenho muita pena que não tenha sido feita, não é por ser feita no meu mandato ou não, é porque é uma infraestrutura muito importante para a região, não só para o entroncamento, mas para este hub, digamos, ferroviário aqui na nossa região, e quem perde não é só o entroncamento, é o entroncamento e a região. No entanto, nós andamos aqui sempre a tentar conseguir mais fundos para a nossa região, mas qualquer obra em Lisboa captam, ou no Porto, daquelas, ou fazem uma nova ponte, ou isto ou aquilo, captam muito mais fundos que nós aqui conseguimos captar para regiões inteiras. E continua a haver digamos, regiões com concentração importantes nas grandes metrópoles, o litoral, e nós cada vez mais interior. Não há, volto a repetir, não há praticamente serviços públicos descentralizados, ou tem havido agora alguma descentralização que é importante, mas é muito pouco. Olha, veja, por exemplo, nós temos alguns equipamentos culturais, temos um equipamento cultural em Tomar, que a Câmara praticamente não tem nada a ver com ele. E é talvez o equipamento cultural mais importante de Tomar e um dos mais importantes da região. E ainda ontem me dizia uma pessoa que é capaz de ser mais velho que você, que quando andava a estudar, que é cá de Tomar, e eu achei piada, porque eu quando estudei, fui visitar uma série de locais a Lisboa, aqui ou lá. Nunca fui visitar o Convento de Cristo pela escola. Porquê? Porque há uma separação, mesmo quando há equipamentos locais de uma administração, nunca há uma grande integração localmente. E isso é mau, e isso, se calhar, faz com que ou é alguém no governo que nos ajude e diz assim, não senhora, a estação do entroncamento tem que ser recuperada e é já. Ou então andamos nisto, andamos a enganar. Eu, ultimamente, quando falava com o
sobretudo o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas, sobre esta matéria, diz: desculpa, está-me a enganar. Que repara, eu, pelo menos há 4 anos ou 5, quando vimos que não avançavam com isso, nós fizemos um draft, um projeto, dentro daquilo que eram as condições orçamentais que eles achavam e enviámos para lá, e até lá, desde dessa data até agora, andam a desenvolver o projeto. Enfim, se calhar vão desenvolver o projeto mais 10 anos e andamos nisto. Se calhar, se fosse em Lisboa ou se fosse no Porto, já desenvolvi o projeto em 6 meses. Exagero se disser que o maior desafio que teve enquanto Presidente foi, por altura, da pandemia. Como é que foi gerir emoções, gerir cuidados de toda uma população e também cuidados com a família? Sabe, essa é uma boa questão, porque a pandemia foi há tão pouco tempo e é um assunto que muitas pessoas já esqueceram. Eu acho que foi de facto um desafio enorme, e foi aí que foi possível conhecer a riqueza que nós temos, no caso do entroncamento, mas também provavelmente em Tomar e nos outros concelhos, a riqueza que nós temos ao nível de um conjunto de estruturas. Por exemplo, no entroncamento, eu já disse isto muitas vezes, uma das estruturas que funcionava muito bem e que eu sempre também procurei apoiar foi a estrutura social. Nós temos o Conselho Local de Apoio Social, o CLAS, que integra um conjunto de estruturas locais, desde a saúde, a área social, a educação, enfim, a PSP, uma série delas, os lares, o SER, etc. E, nessa altura, essa estrutura respondeu presente. Toda a estrutura da Câmara mais envolvida nessas áreas foram pessoas que responderam de uma forma presente, com grande disponibilidade e muitas vezes até pondo em causa a sua segurança, porque toda a gente estava sujeita àquilo, não havia pessoas que eram escolhidas ou não escolhidas por exemplo, houve, e bem, um reconhecimento nacional e muito merecido aos profissionais da saúde, mas houve também um conjunto de profissionais das áreas sociais, de transporte de pessoas, repare, nós desenvolvemos e estou a falar no entroncamento, mas isto foi generalizado em muitos outros municípios. Uns fizeram melhor, outros fizeram pior, mas nós desenvolvemos um conjunto de intervenções de proximidade que é de facto louvável e que o que eu acho mais gratificante disso tudo foi saber que as pessoas estiveram sempre na linha da frente e nunca, não me lembro de ter havido pessoas a escusarem-se em dar o seu contributo para nós lutarmos contra esse flagelo. E por isso, ainda bem que fala nisso, porque eu acho que os profissionais de saúde tiveram um papel importantíssimo, foram altamente reconhecidos, mas também, já agora, os funcionários municipais, todos aqueles que andaram e das entidades, das IPSS, que tiveram na linha da frente, que tiveram a lidar, repare, houve IPSS que tiveram fechados 1 mês, 2 meses, e isso é muito relevante, eu acho que é muito importante não esquecer isso. Mas foi dignificante perceber essa capacidade de, enquanto coletividade, nós respondermos a um flagelo dessa dimensão. Muito bem, já estamos na reta final desta nossa conversa, não tanto entrevista, desta nossa conversa. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: há algum conselho que o Presidente Jorge Faria de 2025 pudesse dar ao Presidente Jorge Faria que estava a iniciar este trajeto em 2013? Não é fácil, mas repare, obviamente que este percurso nos traz experiência, desenvolve um conjunto de competências de mais facilmente perceber, por exemplo, como é que a nossa intervenção ao nível de investimentos e obras depende muito de financiamentos exteriores.
E aí, de facto, o presente de 2025 podia dizer, ou 2013, ou pode dizer àqueles que agora iniciam as suas funções, ou vão entrar, não é dar um conselho, é constatar uma experiência, que vão entrar em 2013, que é muito importante que... há aqui, às vezes, um aspecto que não é fácil perceber. E, sobretudo, eu e outras pessoas que têm alguma formação académica nesta área, falamos nós temos de ter uma ideia estratégica para uma cidade, e eu penso que nós sempre tivemos isso, tivemos uma ideia clara que foi mantida nos 3 mandatos, mas também ter a flexibilidade necessária para fazer face àquilo que são as disponibilidades que vão surgindo em termos de possibilidades de financiamento. E termos essa capacidade, e essa capacidade e flexibilidade tem que estar sempre presente, e, sobretudo, temos de ter a capacidade de desenvolver projetos, alguns, se calhar, podem ter que ficar na gaveta há algum tempo, mas é importante para termos essa capacidade, essa flexibilidade, porque não há nenhum Presidente de Câmara, neste momento, com a incerteza que há ao nível dos quadros de financiamento ou até das prioridades estratégicas num período de espaço de tempo desta natureza, que possa dizer assim, eu daqui a 10 anos, daqui a 8 vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Portanto, ter uma ideia estratégica, uma capacidade estratégica em torno da qual se trabalha, e depois ter essa capacidade e flexibilidade suportada o mais possível em projetos que possam rapidamente responder a solicitações, que lá está, é outra situação que é injusta para o trabalho que é desenvolvido nos municípios. Por exemplo, há muitos avisos comunitários ou outros comunitários, mas são abertos em Portugal, e avisos para recorrermos a fundos comunitários. Mas quando abrem por 60 dias, ora, quem está nestas coisas sabe fazer, por exemplo, reabilitar uma escola, fazer uma escola nova, fazer isto ou aquilo, 60 dias demora a lançar o procedimento de concurso público para adquirir o projeto, não é para fazer o projeto. E, portanto, as duas, ou as câmaras desenvolvem essa capacidade de ter projetos em gaveta para responder a isso, ou então, muitas vezes, perde-se a oportunidade para as populações. Foi isso que nós procurámos fazer no início, logo. Hoje já o fazemos melhor do que fazíamos em 2013, obviamente. 12 anos, ganhou amigos a sério, ou também houve aqui muitas amizades de circunstância, por assim dizer? Sabe, eu acho que nestes 12 anos permitiu-me, de facto, manter os amigos a sério, e houve muitos que se calhar se afastaram porque não eram amigos a sério. Aqueles que são amigos a sério são-no desde sempre, e esses é um gosto continuar a privar com eles. Há outros que não o eram, por isso afastaram-se. Nestas funções perde-se mais amigos do que se ganha. Ganha-se muitas, a não ser, e eu falo pela forma como também procurei desempenhar as funções. Repare, não serão muitas as equipas que mantêm a mesma equipa praticamente como nós mantivemos. Será mérito meu, será mérito da equipa, mas também faz com que nós não estávamos lá para criar amigos. Nós estávamos na Câmara para desenvolver uma estratégia de melhoria da qualidade de vida das pessoas, reforço da identidade da cidade e procurar, como nós defendíamos melhorar uma cidade para as pessoas. Foi isso que procurámos fazer, e fazendo isso, não é fácil criar-se novos amigos, mas os amigos a sério mantêm-se. Muito bem, e agora desafiava-o, convidava-o a deixar algumas palavras à população do entroncamento. É dizer que este capítulo da minha vida foi um privilégio poder servir o desenvolvimento do entroncamento e as pessoas do entroncamento, com grande empenho da nossa parte, procurando sempre fazer o melhor naquilo que nós entendíamos ser o melhor para a cidade e para as pessoas. E por isso sinto-me realizado, sinto-me consciência tranquila, porque demos o nosso melhor
e conseguimos um conjunto de intervenções que eu penso que tem influência. Olha, por exemplo, ainda há pouco falávamos na grande reforma que foi fazer a modernização do sistema de abastecimento de água e de saneamento, que só nos criou problemas, porque criámos muitos buracos na rua, mas hoje temos de facto um dos melhores sistemas de abastecimento da região, temos a menor taxa de perda de águas da região, uma das mais baixas a nível nacional, e temos dos custos mais baixos. E, portanto, nós procuramos sempre foi dar contributos para uma cidade com melhor qualidade de vida, mais inclusiva, mais solidária e que também desse importância, relevância à educação, e isso a mim dá uma grande satisfação poder dar esse contributo e olhar para trás e sentir que conseguimos muitos resultados nessa área. Muito bem, agradecemos o facto de nos ter então deixado este testemunho, este balanço deste seu percurso enquanto Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento e por ter estado também sempre disponível para connosco colaborar e colocando-nos a par do dia-a-dia do seu Conselho. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, também queria dar uma palavra de grande agradecimento à Rádio Hertz. É pena que a Rádio Hertz nunca tenha aceito o meu desafio de procurar criar uma estrutura no entroncamento. Várias vezes falámos nisso, mas respeito muito o vosso trabalho, a forma como procuram, com as grandes dificuldades que tem ser um órgão de comunicação regional, como procuram informar, como procuram comunicar. Da minha parte, o meu agradecimento e felicidades para o vosso trabalho também. Até breve, até uma próxima oportunidade. E assim finalizamos este especial Informação com Jorge Faria, agora o ex-presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, aqui num balanço a estes quase 12 anos de funções, um balanço aqui marcado por uma grande transformação no Entroncamento. Jorge Faria, recorde-se, entrou, foi eleito pela primeira vez em 2013, cessou funções em 31 de janeiro último. Fica aqui então este balanço. Até uma próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Hertz.